pessoal de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, Tudo bem. a gente grava um dia após acontecerem as convenções que Uhum. definiram finalmente as chapas que vão disputar a prefeitura de Maceió. Estou falando especificamente de Maceió, depois a gente faz outros programas fazendo um resumo do interior. Então, assim, as duas chapas, as principais, são os progressistas Rafa Brito e Gabriel Ronalds e os conservadores JHC e Rodrigo Cunha. Então, isso é o que temos. Temos também a Lua, a Lene da Luna, e temos o Lobão. Todos vieram aqui, menos o Rafa e o JHC, que foram convidados e não estiveram. Mas vamos ver se eles vêm nesse momento. Então, vamos falar sobre o que interessa para a população. Programa de governo, Ricardo. Qual o programa de governo que você vislumbra existir em cada uma dessas chapas? Ou você acha que eu estou falando... Tem vantagens em você envelhecer e tem desvantagens também. Eu não sei onde eu colocaria exatamente a minha compreensão de que programa de governo não vale absolutamente nada numa campanha eleitoral. Propostas, eu vou fazer isso, vou fazer promessas. Esqueça isso. Uma campanha eleitoral e cada vez mais vai continuar sendo, emoção. Efetivamente, se você consegue mobilizar pelo coração, né? Enfim, está mais para influência, né? O candidato naquele momento, usando a expressão, né, do momento, do que exatamente por alguém que se propõe a melhorar ou mudar a vida de um povo para melhor. Então, as propostas vão aparecer, os programas de governo também, e haverá programa, né, apresentando, enfim, programa para a saúde, para a educação, para o trânsito, mas isso e nada é a mesma coisa. O que pode e conquista efetivamente o voto do eleitor, se ele se sente mobilizado, é a emoção que aquele candidato, ou empatia ou simpatia que aquele candidato provoca. Tem sido assim, principalmente nos últimos anos, e a partir dos tempos em que a propaganda eleitoral, né, em que os marqueteiros ganharam corpo na propaganda eleitoral, e descobrindo exatamente o que é que mobiliza as pessoas naquele momento. A linguagem do momento. Eu lembro que a campanha do Collor, para presidente da República, mobilizou uma parcela significativa da sociedade brasileira, e não foi só a elite, evidentemente ele era o candidato da elite, mas não só a elite brasileira, porque ele tocava, entre aspas, no coração das pessoas. Evidentemente, estou falando de um personagem que tinha carisma. Os dois que são candidatos aqui, o Rafael Brito e o JHC, não são personagens carismáticos. Claro que se você comparar, por exemplo, o JHC, pelo menos até agora, né, com o Rafael Brito, ele consegue muito mais atrair a simpatia do eleitorado. O JHC tem sido assim, por conta do seu papel efetivo nas redes sociais, competente, e ele é muito competente nessa seara. E o Rafael Brito, não, continua sendo um grande e monumental desconhecido. É impressionante como até agora, mesmo com toda a mídia que ele tem, e ele tem, não é, muitos aliados na mídia de forma geral, e não consegue se tornar um personagem conhecido ou que atraia a simpatia do eleitorado mais politizado ou menos politizado. Não, simplesmente não. Pode acontecer? Pode. Se fizer uma campanha muito competente, repito, às vezes até uma grande denúncia, né? Você pode, de alguma forma, tirar a musculatura eleitoral do seu adversário. Mas o que é possível a essa altura aparecer como denúncia contra o JHC? Depois de tudo que se diz. E não são denúncias injustas, não, contra o JHC. É porque simplesmente ele entrou naquela fase, já falamos aqui, né, do Teflon. Nada pega, nada cola nele. Mas o candidato, o Rafael Brito, não era o candidato natural, não era, né? O grupo governante, a gente já falou aqui. Aliás, foi interessante aquele depoimento do Paulão aqui no CMCast. E seria o Rui Palmeira, que era o candidato mais conhecido e que teria, através até de um recall do eleitorado dele, possibilidade de disputar as eleições. Disputar, não estou dizendo que é ganhar, mas disputar. O Rafael Brito, nesse momento, não. Repito, pode acontecer? Pode. Uma campanha muito bem feita. E não apenas, né, hoje, rádio e televisão, né, a campanha é muito curta, né, mas nas redes sociais, essa comunicação direta, né, que emocione o eleitor, que toque
o coração do eleitor e ele se revelasse um grande influencer ou influenciador, reverteria esse quadro. Repito, é possível? É, mas acho muito difícil. Quanto a programa de governo, propostas para o futuro da administração municipal, tudo isso vira uma monumental bobagem. Isso não mobiliza o eleitor. Até porque o eleitor, de forma geral, já está cansado, né, de ouvir propostas e promessas que não se realizam. E a maioria não se realiza, né? Você vê efetivamente propostas que parecem muito interessantes, mas que na prática elas não se efetivam. E isso vai cansando, isso evidentemente vai dando um sentimento muito negativo no eleitor, que opta, não, estou votando nesse aqui. Eu imagino que a essa altura do campeonato é muito difícil você reverter voto. Quem não votava no JHC não vai votar, né? Vai continuar não votando. Quem não votava no tio Rafa também não vai continuar votando. E ali, os dois personagens, vejam só, o JHC tem uma âncora, JC, o pai, né? E Arthur Lira, que em tese também seria outro, mas é engraçado, ainda não é visto dessa maneira pelo eleitorado de Maceió. E do outro lado tem o senador Renan Calheiros. Se você observar, o senador Renan, ele foi até para a convenção, né, do Rafael Brito, mas não tem uma foto dele. Uma foto, ele não se deixou fotografar, ele foge exatamente para não ser visto, porque sabe que ele contamina a candidatura do Rafael Brito. Então, repito, emoção sim, programa de governo, a razão do eleitor sendo provocada pelos candidatos, isso é bobagem numa campanha eleitoral. Eu até insisto nisso, porque antigamente os candidatos pegavam equipes técnicas para modular um plano de governo, esse plano de governo ia ser publicado, então você tinha um estudioso na área de trânsito, um estudioso na área... E vai aparecer agora também. Mas se você lembrar... São 60 dias, você vai de lembrar que você tinha debates, por exemplo, no CREA, os sindicatos dos engenheiros, sindicato dos médicos, discutiam as propostas setoriais. Estou falando desses sindicatos, mas os outros sindicatos... Agora não tem mais nada. Não. Isso não existe. Ou seja, para tentar conquistar aquele eleitor, aquele voto, digamos, qualificado. Agora não existe nem mais essa busca. É rede social, rádio e televisão. As campanhas mais curtas e cada vez, me perdoe, mais estúpidas. Eu continuo assim, com uma certa indignação em relação a isso, porque a gente vai discutir o futuro da nossa cidade para os próximos 4 anos. Então fica uma eleição completamente plebiscitária, né? É o prefeito atual e alguém criticando o prefeito atual. E é isso mesmo, né? Nesses 60 dias, vai ser mais do mesmo. Vão ser o quê? Mais ou menos 45 a 50 dias. Vai ver essa história. A não sei que vire um grande escândalo, apareça alguma coisa nesse sentido, mas de repente você descobrir um candidato carismático, aquele cara que conquista o eleitor na fala, na hora de falar, eu sou, mas quem não é, né? Isso é muito difícil, essa altura é impossível. Então também não podia deixar de passar essa oportunidade. E Gabi Ronaldo? Muda o que no processo? Não muda nada. A Gabi Ronaldo, e eu vi isso de um governista muito ligado a Paulo Dantas, ela era o que tinha disponível. O próprio Paulo Dantas, e ele me dizia, se empenhou, né? Foi falar com o irmão dela, do Ronaldo, que é deputado, né? Para que convencesse a Gabi a ser candidata, porque ela não ia ser candidata a nada, né? Ela não queria mais ser candidata. E aí, como não era candidata a vereadora, já não se contava com o voto dela, era do PV, né? Isso. Já não se contava com o voto dela, colocaram ela ali, não muda nada. E assim, porque ela é bolsonarista, bobagem. Isso, o tio Rafa também não é lulista, já falamos sobre isso aqui, né? Exatamente. Paulo Dantas também não é lulista, Marcelo Vitor também não é. Na verdade, quem é lulista aqui, efetivamente, podia dizer de raiz, é o Paulão. É o Paulão, o Ricardo Barbosa, o Ronaldo Medeiros, o pessoal do PT e o pessoal do PCdoB ainda, né? Enfim, que nem hoje... Marcelo Vitor? Claro que não, Marcelo Vitor, o cara é caque, o cara é bom de arma, né? Adora, né? Colecionador de arma. Já viu um lulista de alma ser colecionador de arma? Arma não é coisa, enfim, para quem gosta da paz, não. É isso, Ricardo. De qualquer maneira... E de gente. De qualquer maneira, explicando ao público, a gente vai tentar trazer todos eles, em algum momento, do CMCast.
principalmente os dois principais que ainda não vieram aqui, o JHC e o Rafael Brito, mas aí depende do querer, porque tem essa questão dos marqueteiros, como você falou, e do ambiente controlado. E parece que nosso ambiente não é muito controlado, não. Pois, alguém vai dizer que eu fugia da pauta, não foi isso? Exatamente. Que eu tinha fugido. O que é que define a pauta de uma entrevista, pelo amor de Deus, gente? Mas parece São que os fatos, né? Não sou eu, não. o pessoal está meio acostumado com isso agora. Isso é uma bobagem. É. Ricardo, então é isso. Um grande abraço. Um abraço. Até a próxima semana, pessoal. Até a próxima.